Bom dia, comunidade das nações. Atos, capítulo de número 8, versículo 26. Atos 8, 26. Estou com a tradução de King James, um pouco diferente, mas você vai acompanhando aí na sua tradução. Atos 8, 26 diz assim: Então, um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha esta carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Entendes o que está lendo? Ao que ele replicou: Como poderei entender, se não há quem me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: E ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te-me que esclareças sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra, e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: Eis aqui água, que me impedes de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: Tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Então Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Podei-vos assentar. Estamos terminando o mês. O pastor vai dar o seu aviso no final, viu, Ezequias? Estamos terminando o mês e esse mês nós podemos ouvir algumas mensagens sobre convergência, através de pessoas que vieram ministrar nesta casa, e como também ler um pouco a respeito disso. E eu lendo esta passagem de Atos dos Apóstolos, como outros livros, outros textos de Atos, que mostra a igreja em ação e o Espírito Santo se movendo através dela, através dos apóstolos, eu entendo que Deus, Ele estabelece um propósito para cada um de nós na face desta terra. Nós percebemos que em Atos dos Apóstolos a igreja está exercendo um propósito, acredito eu que é o propósito sublime para aqueles que são chamados a viver o Evangelho de Cristo, que é tornar Cristo conhecido através de palavras ditas, de
atitudes tomadas, de decisões executadas. E Jesus, ele vai se manifestando de Atos, do início de Atos ao final de Atos, nós vemos um manifestar da pessoa do Espírito Santo que está com ação ativa sobre a face da terra, quando se diz respeito à deidade. E nós podemos perceber que esta manifestação na vida dos apóstolos está trazendo um resultado, e o resultado é tornar Cristo conhecido. Desde das primeiras palavras, dos primeiros sermões de Atos ao final dos sermões deste livro, nós vamos ver que os apóstolos começam, diante de uma circunstância de necessidade de alguém, começam a transmitir a palavra de Deus, começando no Antigo Testamento até chegar em Jesus. Então há um objetivo, há um resultado a ser alcançado em cada propósito na vida de quem Deus chama, tornar Jesus conhecido à humanidade. E o que me chama a atenção é que era um ideal, era um objetivo de tudo quanto a igreja fazia na intenção de alcançar este resultado. É certo que havia a prosperidade do caminho, a excelência do caminho, o sucesso do caminho, mas o resultado, diante de todo o sucesso alcançado, diante de todas as portas abertas, diante de todas as possibilidades existentes, era que Jesus se tornasse conhecido àqueles cuja qual Deus queria alcançar. Deus tem um propósito de alcançar outras pessoas e tornar Cristo conhecido a elas. Eu quero pregar nesta noite, baseado no tema, mova-se com propósito, até que o resultado chegue. Mova-se com o propósito, até que o resultado chegue. Deus tem um propósito, e esse propósito, ele vai ser alcançado, porque é algo estabelecido por Deus. Mas Deus, ele quer nos ver se movendo em direção a este propósito. E Deus, ele não quer que nos movemos somente um período, um tempo ou uma parte do caminho, mas Deus quer que nós nos movemos até chegar na conclusão do propósito, na conclusão do resultado. Então, nós temos um objetivo, nós temos um ponto final, nós temos uma meta, nós temos um alvo a alcançar, que é viver este resultado que Deus quer que seja alcançado. Filipe, ele entra no cenário evangelístico da igreja, no capítulo 8, quando há uma necessidade da igreja escolher alguns diáconos para ajudar no serviço administrativo ali do povo de Deus, das reuniões da igreja. Então, ele é escolhido como, no conjunto, no grupo de 7 diáconos, como aquele que o Espírito Santo está chamando para uma obra. Mas nós entendemos que quando Filipe se movia em Deus, os milagres aconteciam, as curas elas surgiam no ambiente, e pôde-se entender que ele estava se movendo e o resultado estava sendo alcançado, porque Cristo era manifesto e as almas sedentas eram alcançadas. Tudo que Filipe fazia, Deus se movia na vida dele, e o resultado era concretizado aos seus objetivos, e isto era incluído nas tarefas da igreja, a ponto de que, diante de um grande avivamento acontecendo ali em Jerusalém, também trouxe a perseguição à igreja, e os discípulos começaram a se espalhar, e nós entendemos que nesta fuga da perseguição, por onde eles iam se movendo no propósito, e o resultado ia chegando. Eles iam se movendo e o resultado ia chegando. Eles se moviam e o resultado chegava. Cada movimento que eles faziam era um resultado que era alcançado. Cada
Cada passo dado era passos dados na direção do propósito que Deus tinha estabelecido, e os passos dados na direção do propósito que Deus tinha estabelecido fazia com que eles se tornassem vivenciadores de grandes resultados. Cada movimento deles aqui trazia um resultado ali, cada passo deles dado aqui trazia um resultado lá. Então era eles se movendo, Deus agindo, o resultado chegando. Era eles caminhando, Deus agindo, o resultado chegando. E é interessante porque no capítulo 8, versículo 26, o texto que eu li, um anjo do Senhor fala a Filipe, traz uma palavra a Filipe. O anjo do Senhor está ministrando uma palavra da parte de Deus Pai a Filipe. O anjo do Senhor está representando Deus Pai. E quando o anjo do Senhor vai falar a Filipe, vai lhe dar uma ordem: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém. Levanta-te e vai em direção ao sul. Cada vez que nós ouvimos uma direção de Deus, as diretrizes de Deus, uma palavra da parte de Deus, Deus está nos dando uma direção. Deus está dizendo: faça assim, de tal forma, desta maneira. E quando nós começamos a ouvir a maneira que Deus nos ordena a fazer, nós estamos começando a dar passos em direção ao seu propósito para alcançar seus grandes resultados. O anjo do Senhor disse: vai em direção ao sul, levanta-te e vai, levanta-te e vai. A primeira ação, a primeira ativação, a primeira atitude de movimento que eu vejo que Filipe está tendo aqui é de poder ouvir. Muitas das vezes nós queremos ouvir o que a mídia está pregando em uma linguagem pessoal, não em uma linguagem do céu, e muitas das vezes nós damos ênfase àquilo que os noticiários, os jornais estão falando por aí, mas Filipe não estava focado no que as más notícias estavam percorrendo para os ouvidos dos seus ouvintes. Filipe estava com seus ouvidos abertos para aquilo que Deus estava lhe falando. Eu abro um parênteses aqui para poder lhe alertar e lhe dizer: não dê ouvido a que pessoas desmotivadas estão falando em relação a você. Você tem da parte de Deus uma palavra, você tem da parte de Deus uma direção, você tem da parte de Deus uma boa notícia, e o que vai acontecer na sua vida é o que Deus falou. Quando nós damos ouvido à voz de Deus, nós não estamos mais firmados nas conversações da mesa da fofoca. Nós não estamos mais firmados nas conversações da mesa dos inimigos. Nós não estamos mais firmados nas conversações das expectativas de quem quer nos ver na derrota. Quando nós estamos dando ênfase àquilo que Deus falou, nós já sabemos qual é o resultado que está chegando aí. Nós já sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Nós já temos a ciência, a conclusão, nós já temos o término de todos os fatos, porque Deus, quando fala, Ele é fiel para poder cumprir. Tudo quanto Deus falou aos teus ouvidos, se você começar a se mover em direção ao propósito, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, na sua família. O resultado daquilo que Deus quer fazer está chegando na sua vida, em cada direção que você dá na sua movimentação em relação ao propósito. Levanta-te e vai em direção. É Deus quem dá a direção. O caminho é deserto que desce a Jerusalém, a Gaza. Versículo 27. Ao que se levantou Filipe
e foi. Deus falou, Filipe ouviu. Então Filipe reagiu àquilo que Deus disse: levanta e vai. Filipe, logo ouvindo, levantou-se e foi. Levantou-se e foi no caminho. E no caminho ele encontrou alguém, um eunuco etíope, que estava vindo da adoração. Este homem, ele tinha subido a Jerusalém. Ele participou dos cultos, ou uma festa, quem sabe. Mas ele viu o que aconteceu em Jerusalém. E quando ele está retornando em sua carruagem, acredito que alguém está dirigindo, até porque ele era um oficial ali da rainha de Candace, era o tesoureiro da rainha. Então ele era uma pessoa que, de certa forma, tinha condições, status, tinha espaço de destaque diante da sua cidadania, diante de onde morava. Então, acredito que ele estava lendo ali o texto do livro do profeta, e alguém estava dirigindo a sua carruagem. Só que ele está sendo aqui colocado como alvo de Deus para a vida de Filipe, como resultado de Deus para a chamada de Filipe, como a conclusão da ativação de Deus na vida de Filipe naquele momento. Então, quando ele recebe as diretrizes, no caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar. Agora ele estava voltando. Enquanto alguém dirigia ou conduzia a sua carruagem, ele ia lendo o livro do profeta Isaías, para nós, capítulo de número 53. Ele está lendo em voz alta. Filipe logo percebe que ele está lendo um texto bíblico. Então Filipe recebe a direção do Espírito Santo. Deus Pai envia um anjo e diz: levanta e vai. Agora Deus Espírito Santo revela a Filipe, lhe dá diretrizes, encosta nessa carruagem, aproxima-se dessa carruagem e acompanha esta carruagem. Mas por que o Espírito Santo está dizendo: aproxima-te da carruagem, acompanha a carruagem? É porque o eunuco está dentro da carruagem, e o eunuco é o resultado de Deus, o eunuco é o objetivo de Deus, o eunuco é a conclusão de Deus, que Deus quer alcançar através de Filipe. E o Espírito Santo está dizendo: então, se aproxima da carruagem, se aproxima deste homem, se aproxima deste propósito, se aproxima deste objetivo, se aproxima-se desta conclusão que Deus quer que você alcance. Ei, eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida, mas pelo texto bíblico eu entendo que Deus está falando: não se afaste do propósito, não se afaste do objetivo, não se afaste, não vire as costas ao propósito, não corra do propósito, pelo contrário, aproxima-te do propósito, aproxima-te da carruagem, aproxima-te deste homem. Deus está nos dando as diretrizes, o segredo para que as coisas aconteçam na nossa vida não é recuarmos, não é retrocedermos, não é desistirmos, muito menos parar. O segredo de chegarmos à conclusão do propósito, ao objetivo de Deus para aquilo que Deus nos chamou, é nos aproximar. Tem muita gente querendo se afastar da carruagem, tem muita gente querendo deixar a carruagem ir e ele ficar, mas o Espírito Santo está dizendo pelo contrário: aproxima-te da carruagem, aproxima-te do propósito, aproxima-te daquilo que Deus quer que você faça, aproxima-te daquilo que Deus te chamou para fazer, aproxima-te daquilo que Deus determinou que seja feito através da sua vida, pela convergência que existe dentro de você. Há um segredo aqui, o Espírito Santo está revelando este segredo.
O Pai tem um objetivo, e eu estou te dando as diretrizes. Se aproxima e acompanha. A carruagem está indo, a carruagem está caminhando, está correndo, e Filipe está se aproximando. A carruagem não para, e Filipe está se aproximando e acompanhando. Está indo do lado, está indo perto, está indo próximo, está indo em conjunto, está indo em conformidade, está indo na mesma direção. Ei, para assumirmos o propósito de Deus, não é ir na direção contrária, é irmos na direção favorável. Não é irmos em direção cuja qual queremos correr dela, não, é irmos de acordo que o propósito está caminhando. O propósito não para, o propósito não retrocede, o propósito não retarda, o propósito avança. E se nós queremos alcançá-lo, não podemos parar, não podemos desistir, não podemos retroceder. É o propósito indo e a gente indo do lado do propósito para executar o que Deus quer que seja executado. Corra não, se mova na direção. A Bíblia diz que a carruagem estava indo e Filipe estava acompanhando. Versículo 29. Aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Eu não sei como era essa carruagem, mas a minha mente é fértil e eu começo a conjecturar algumas coisas aqui. Porque a carruagem de Elias, que conduziu Elias, era uma carruagem de fogo. A carruagem que trouxe a pessoa de Mefibosete era uma carruagem de honra. A carruagem que conduziu Mardoqueu era uma carruagem de exaltação. Eu não sei qual é a carruagem que Deus quer que você se aproxime, mas Deus quer que você se aproxime e acompanhe. Se aproxime e acompanhe. Se aproxime e acompanhe. Deus não quer que você se afaste. Deus quer que você se aproxime e acompanhe. Se aproxime e vá com ela. Se aproxime e ande na direção dela. Aproxima-te desta carruagem. Então Filipe correu para a carruagem. Por quê? Porque na carruagem estava o propósito, o eunuco. Devemos correr para o propósito. Devemos correr na direção do propósito. O propósito não para. O propósito sempre avança. Comunidade das Nações de Valparaíso está no modo avançado, rompendo, conquistando, galgando, chegando, fazendo, realizando. As coisas estão acontecendo aqui, e se você parar, vai ficar para trás. Então Deus está nos dizendo nesta manhã: corra, te apressa, levanta-te, acompanha, porque você faz parte dessa história. Olha o que Filipe recebe da parte do Senhor: aproxima-te e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ele não foi em marcha lenta. Ele não foi questionando: será se vou? Será se não vou? Ele não foi perguntando: o que é que vai acontecer se eu for? Não, ele ouviu a voz, observou a direção, tomou uma atitude e foi. Não é tempo de questionarmos demais, é tempo de avançarmos logo. Não é tempo de questionarmos o porquê disso e o porquê daquilo. É tempo de entender que as coisas estão acontecendo. Fazemos parte de uma geração que não será alcançada pela geração que passou e nem pela geração futura, será alcançada pela nossa geração.
Então devemos levantar todos os dias, entendendo que Deus tem algo a realizar através da minha vida, desde o momento que eu abro os meus olhos, desde o momento que eu me coloco de pé. Deus tem um propósito a realizar através da minha vida. O que precisamos é observar em qual direção a carruagem está correndo e se levantar para correr na direção dela, porque Deus tem um propósito. Tem gente que acorda e não sabe o que vai fazer no dia. Irmão, tem pessoas que isso é interessante. Tem pessoas que para vir para o culto hoje já arrumaram a roupa ontem. Tem pessoas que já sabe já sabe ontem o que vai vestir hoje. Ele já está programando, já está antecipando, porque daqui a pouco a carruagem está correndo. E ele não quer ficar para trás. Ei, chegar na tua casa, já arruma a roupa para a noite. Não fique na frente do guarda-roupa pensando com qual roupa eu vou. Não, coloque 3 peças, porque eu sei que lá está até amontoado, nem a gaveta dá para fechar. Tu tem, então prepara logo, esteja preparado. A carruagem de Deus está passando aí. E o Espírito de Deus está te dizendo: levanta-te e vai, levanta-te e faça, levanta-te, toma uma atitude. Eu quero te usar nesse tempo, eu quero te usar nesta hora. Tem alguém aí que entende que Deus está falando aqui? Então expresse aí, celebrando de alguma forma. Glória a Deus. É interessante, irmão. Eu não sei se isso acontece com mulher. Não é com a minha esposa, não. Mas eu só tenho 5 ternos. O meu espaço é o menor do guarda-roupa. O dela é tanta roupa que não dá nem para fechar as gavetas. Ontem eu já sei que vou vestir hoje. Ela acorda e fica na frente do... Amor, o que eu visto? Deus está dizendo: te apressa. A carruagem do propósito está passando aí. E a corrida é incessante. A corrida não para. Se possível for, arruma as malas, põe uma quantidade de roupa além do que você acha que vai precisar e corra para este propósito. É você que Deus quer que corra, é você que Deus quer que se levante, é você que Deus quer usar, é você que Deus está enchendo. Há algo paradoxal aqui, contraditório. Alguém está vindo de uma reunião e não está completo, não está pleno. Ele vem da reunião, viu o que aconteceu lá, mas voltou tentando entender alguma coisa, lendo o texto bíblico, e não estava compreendendo. Alguém foi para a casa do Senhor, mas voltou com sede. Mas lá estava Filipe, que foi para a casa do Senhor e ficou ali a ponto de transbordar. Eu vejo 2 pessoas no caminho aqui: alguém sedento e alguém transbordante, alguém querendo mais e alguém espalhando mais, alguém precisando de mais e alguém repartindo do que tinha. Eu acredito que não estou pregando para a qualidade dos sedentos, mas sim para a qualidade dos que estão transbordando. Então te prepara, porque depois que você sair daqui, você não vai sair para reclamar, você vai sair para repartir o que Deus está te entregando nesta manhã. Quem pega esta palavra nesta noite?
O eunuco quer mais. E Filipe está levando para repartir. O que o Espírito Santo quer nos dar é muito além do que podemos pedir, pensar, imaginar. Deus quer que você entre debaixo dessa chuva. Há uma chuva do Espírito Santo que quer transbordar na nossa vida. Eu lembro quando eu era criança, eu e meus irmãos gostávamos de brincar na chuva. E quando caía aquele temporal, a gente ia para debaixo das águas. Eu tinha uma preferência. A minha preferência era entrar debaixo das calhas. Aquelas calhas dos telhados das casas. Porque quando a água vinha da calha, a água vinha muito forte. Aí eu entrava debaixo das calhas ali e ficava me encharcando de água, molhando de água. Aí depois começávamos a correr e quando chegávamos em uma poça de água, um ficava pisando firme no chão para a água espirrar nos outros. E o que eu entendo com isso? Que a chuva que Deus quer derramar sobre nós é uma chuva de azeite do Espírito Santo. E você está sendo convidado a entrar comigo debaixo das calhas dessa cachoeira de azeite que vai descer sobre a CN de Valparaíso. Deus vai levantar pessoas aqui, mas cheias do Espírito Santo, que por onde você passar, as pisadas que você der, vai espirrar azeite para cá, vai espirrar azeite para lá. Quem tiver do teu lado será alcançado por esta unção que Deus está te dando nesse dia, nesta hora, nesse tempo. É tempo de transbordar azeite. Tem chuva de Deus descendo aqui, tem chuva de Deus alcançando você, alcançando a sua casa, a ponto de transbordar. Quando Filipe se aproxima, porque o propósito é se aproximar, e está correndo ao lado da carruagem, em companhia com a carruagem, o eunuco está lendo Isaías 53, falando sobre ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Eu acredito que ele já vem lendo Isaías desde Jerusalém. Mas quando Filipe o encontra, ele estava lendo esta passagem. Aí Filipe questiona: entendes tu o que lê? E o eunuco pergunta: como poderei entender, se não há quem me explique? Valparaíso está sedento. Isso faz nos lembrar da Academia das Nações, aula dada pelo nosso pastor Ezequias, sacerdócio de mercado. Há uma multidão sedenta, e o Espírito Santo está nos direcionando um caminho, e por onde nós passarmos, nós vamos trazer o conhecimento de Cristo às pessoas. Entendes tu o que lê? Como poderei entender, se não há quem me explique? Não há quem te explique? É porque ninguém ainda da CN de Valparaíso passou por este caminho. Porque quando alguém de lá passar, Jesus vai aparecer. Quando alguém de lá passar, Jesus será revelado. A natureza espera, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Eu acredito que Filipe, quando pergunta, entendes tu que lê? Filipe está abrindo uma porta para a evangelização. Mas Filipe podia muito bem nem abrir
as Escrituras, porque a Bíblia diz que ele abriu as Escrituras e anunciou o Evangelho, Jesus. Mas ele nem, se ele, pela sua vida, nem precisava abrir, porque a própria vida dele já mostrava que ele era uma pessoa diferente. Está correndo aqui do lado da carruagem alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da presença. Se você não pode falar, que cada atitude tua mostre que Jesus Cristo mudou a sua vida, que Jesus Cristo mudou a sua história. É certo que hoje nós temos este poder da comunicação para anunciar, mas eu acredito tanto na manifestação da unção de Deus, que algumas atitudes falam por si mesmo. Certa feita, uma irmã estava passando em um lado de uma avenida bastante movimentada, a outra vinha do lado de cada avenida, e aquela que viu, falou: ei, quanto tempo, olha eu aqui, só que ela estava com uma enfermidade no seu corpo, que estava trazendo uma grande preocupação. A outra do outro lado falou: mulher, é tu, deixa eu correr aí para te dar um abraço. E ela esperou os carros passarem e correu e abraçou a sua amiga. Quando ela abraçou a sua amiga, as dores no corpo daquela outra pararam na mesma hora. Um abraço curou. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nas ondas sonoras que são ministradas através dos músicos. Eu acredito no efeito que há da mensagem naquela placa lá na entrada da igreja. Eu acredito no mover que Deus te chamou para se mover. Eu acredito na autoridade que existe no levantar das mãos, como Moisés levantara e Josué vencia a batalha contra os amalequitas. Eu acredito na tua chamada. Eu acredito no que Deus te colocou para fazer. Eu acredito no levar de um copo de água. Eu acredito no limpar da casa do Senhor. Há uma unção nisso. Deus te chamou para transbordar, e por onde você passar, Jesus se manifestará. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, Deus vai te usar nisso. Vai se manifestar nisso. Deus conta contigo. Filipe ouviu, se levantou, se aproximou, acompanhou, subiu na carruagem. A primeira mensagem do anjo é: desce o caminho que desce de Jerusalém, é o caminho que desce de Jerusalém. Existe diretriz que Deus nos dá, dizendo: desce. Mas chega um momento que o Espírito Santo vai dizer a Filipe: sobe na carruagem. Há momentos de descer, mas te prepara, porque Deus tem reservado para você também momentos de subida, momentos de avanço. Sobe na carruagem. E quando ele se aproxima, o eunuco: sobe aqui, se assenta aqui. Filipe, o evangelista, que foge da perseguição de Jerusalém, agora está sentado do lado do tesoureiro, que administrava os recursos da rainha de Candace, na Etiópia. Não importa o que você esteja fazendo, Deus vai te colocar do lado de pessoas nobres. E você será conselheiros de nobres, conselheiras de nobres. Você será convidado para orar em abertura de grandes empresas, só pelo seu mover. Haverá clientes nobres
que Deus trará até você, e você precisa se mover no Espírito Santo, para que esta vida sedenta agora possa sair saciada. É tempo de Deus te colocar junto de pessoas nobres. Mas quer um conselho? Se assente no meio dos nobres, mas não perca a essência dos humildes. Porque é essa essência dos humildes que te dará a oportunidade de você voltar e trazer uma nova revelação da parte de Deus para quem precisando está. Te prepare, porque este ano é o ano de Deus te conduzir a lugares, a pessoas, a ambientes, geografias que você jamais pensaria em pisar. Por causa da chamada de Deus na sua vida, você vai chegar ali. Alguns anos atrás, eu li um livro de Billy Graham, e o livro que falava da vida de Billy Graham, e o livro dizia o filho rebelde de Billy Graham, por nome Franklin Graham. E esses dias eu pude ver como que Deus exalta quem um dia esquecido estava. Porque na posse do presidente norte-americano, foi chamado um dos filhos de Billy Graham para poder fazer a oração de posse. E lá estava o antigo rebelde Franklin Graham. E agora filho de Billy Graham, orando para que o presidente norte-americano pudesse tomar posse. Ei, para mim não importa o que nós somos agora, para nós nos importa é que Deus está traçando um futuro de grandeza, um futuro de propósitos enormes, objetivos esplêndidos. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar. O caminho que Deus traçou para a sua jornada é um caminho que é diretriz da parte dele para o seu sucesso. Pode até ser o deserto, mas não fique preocupado, porque o Espírito Santo vai te conduzir para a descida e vai te exaltar para a subida. Quem pega esta palavra nesta manhã, está chegando um tempo novo. Está chegando uma época em que Deus irá cumprir grandes promessas que um dia te fez. Mas há um segredo: corra para o propósito, se aproxime do propósito, entenda a chamada do propósito e deixa Deus te usar. Seja com palavras, seja com um aperto de mão, seja com um abraço, seja no bater com as baquetas na bateria, seja no tanger as cordas do contrabaixo, seja no sopro do sax, seja no toque das cordas da guitarra, seja no dedilhar dos teclados, seja das ondas sonoras que saem do microfone, seja no levantar das mãos, seja no entregar da água, seja nos oficiais, seja na recepção, seja na tesouraria, seja no lounge, seja no estacionamento, eu não sei, mas o resultado eu tenho a certeza: Jesus vai aparecer. Só quem pode se colocar de pé e pega esta palavra aí. A glória de Deus vai te envolver e Jesus vai pega, olha ali, me calacei.
Rick Way, no seu livro Uma Vida com Propósito, parece que ele estava aqui hoje, porque o que ele escreve ali, ele diz em seu livro: você não é um acidente, mesmo que seus pais não tenham planejado, Deus te planejou. O propósito da sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. Eu não sei em que você se sente realizado, mas eu quero te dizer, nenhuma realização será tão gratificante quando você entender que estás executando o propósito que Deus te chamou para executar na face da terra. Deus nunca desperdiça uma dor. Se você está passando por dificuldades, Deus quer usá-las para um propósito maior. Filipe vai para o deserto, ele não questionou: deserto, Senhor? Não questionou. Ele se levantou e foi, e lá no deserto Deus lhe honrou, colocando a possibilidade de evangelizar alguém de posição nobre. Você não foi colocado na terra apenas para consumir recursos, mas você foi colocado na terra para contribuir. Te prepare, o que Deus está colocando nas tuas mãos será de uma intensidade tão grande que haverá possibilidade de repartir, que haverá possibilidade de contribuir, que haverá possibilidade de abençoar. Deus está te tirando do nível de uma pessoa tão somente abençoada e está te conduzindo ao nível maior. Qual é o nível? De uma pessoa que Deus abençoou para abençoar. Ei, abençoado, a partir de hoje sejas tu um abençoador. Rick Way também fala no seu livro: a grandeza não é a medida pelo número de servos que você tem, mas pelo número de pessoas que você serve. Rick Way fala: Deus nunca pede algo sem antes prover os recursos necessários para cumpri-lo. Tudo que Deus te chamou para fazer, junto com a chamada, Ele também envia o recurso. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: não vai faltar nada. Profetiza ela aí: não vai faltar nada, porque junto com a chamada, Deus também envia o recurso. Está chegando aí recurso do céu para que esse propósito aconteça através da sua vida. Quem pega esta palavra aí nesta manhã? Rick vai dizer no seu livro: Deus não quer que você apenas passe por esta vida, Ele quer que você viva uma vida com propósito. Essa vida não é passageira para quem tem propósito. Você viverá da melhor forma que é possível viver, executando o propósito. Vai entregar água, vai conduzir água no copo, vai conduzir um guardanapo para o pregador, mas entenda que também viverá portas abertas, que também viverá milagres grandiosos, que também viverá provisão dos recursos além do necessário. Pega na mão de alguém, me ajude com essa última profecia e diga para essa pessoa: não te preocupe, o que está chegando aí está vindo para sobrar, está chegando para sobrar. Só quem pode receber esta palavra, levante a sua mão, abra a sua boca e dê uma rachada
lugar de glória. Assuma o propósito. E se nessa manhã tem alguém aqui que entende que Deus está lhe chamando, não da classe dos sedentos, mas da classe de alguém que quer receber para repartir, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, nesse altar, e entenda, junto com o propósito, também chega todos os recursos. É por isso que sai lágrima dos teus olhos. Porque só quem sabe, Deus entende como está o teu coração. Mas esta palavra é para te levantar para um propósito que Deus estabeleceu. Vai acontecer. Meu Deus. O mover de Deus em nossas vidas exige ação. Filipe não apenas recebeu uma direção, mas se moveu com propósito até que o resultado fosse alcançado. Se mova até que o resultado chegue. Sua obediência impactou não apenas o eunuco, mas também a nação da Etiópia, que recebeu a mensagem do Evangelho. Segundo a história, esse eunuco se tornou um missionário na Etiópia, ganhando muitas almas para Jesus. Se você puder fechar os teus olhos e fazer comigo uma oração, porque Deus está vendo a sua atitude e está te encaixando no espaço que lhe cabe para a execução desse grandioso propósito. Se puder, ore comigo assim: ó Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos chamar para o teu propósito. Assim como Filipe, queremos nos levantar e seguir a tua voz, com um coração obediente e disposto a realizar o que tu tens a fazer através de mim. Diga assim comigo: ensina-nos a estar atentos ao teu Espírito, a nos aproximarmos das pessoas certas e anunciarmos a tua palavra com coragem e sabedoria. Que o teu reino, ó Pai, se expanda por meio das nossas vidas e que vejamos os frutos das nossas obediências. Em nome de Jesus, por onde o Senhor nos conduzir, nós iremos declarar que Jesus é o Filho de Deus. Resultado, Filipe logo entende o eunuco perguntando: eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe diz: se verdadeiramente crer no teu coração. E o eunuco responde: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Filipe desce as águas com o eunuco e o batiza. A Bíblia diz que o eunuco seguiu o seu caminho pleno de alegria. A sua chamada será resultado de alegria para pessoas que Deus vai colocar nos teus caminhos. Receba esta palavra nesta manhã. Permaneça aqui, permaneça aqui. Enquanto eles louvam, há uma oração a ser feita para abençoar a sua vida. Permaneça no altar.